A paz de Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria trazer a palavra de Deus hoje para vocês, que está em Mateus capítulo 13, versículo 3 até versículo 8, tá? Que é sobre a parábola do semeador, e é uma das parábolas mais favoritas que eu tenho, mais edificantes, que alimentam mais o meu espírito. E essa parábola ela se estende por toda a história da humanidade, assim, sabe? Eu acho muito forte, eu acho muito importante as pessoas se compreenderem sobre essa parábola do semeador, porque ela se discorre por todos os tipos de pessoas, por todos os tipos de filhos de Deus, de pessoas afastadas, sabe? E de como nós devemos vigiar. E tem muito aprendizado. Dá para aprender muita coisa observando as escrituras dentro dessa parábola que Jesus fala. Então, no capítulo 13, versículo 3, Jesus falou a parábola do semeador. Ele disse assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fui até o 9 aqui. Então, Jesus fala isso, daí parece que os apóstolos não compreendem o que ele está falando, porque Jesus ele prega por parábolas, as pregações dele são pregações através de parábolas. Por que ele fazia isso? Porque ele queria que só os filhos do Senhor ouvissem. Dos demônios, as pessoas que são filhos do diabo, eles não iriam compreender a palavra de Deus. Deus ele escolhe a quem quer se revelar. Jesus pregava para não jogar as pérolas aos porcos, para não dar o que é santo aos cães. Então Jesus pregava por parábolas. Então, no mesmo capítulo ainda, no capítulo 13, no versículo, deixa eu achar aqui, 18, ele começa a explicar a parábola para os apóstolos. Então eu vou ler a explicação dele da parábola para todos nós conseguir entender a parábola, né? Então no capítulo 13, em Mateus capítulo 13, versículo 18, fala assim: Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, essa é a primeira parte, né, da parábola, que é a parte onde ele fala assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram, né? Aí ele fala, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, como é que a gente pode entender que tipo de pessoas são essas que se classificaria aqui nessa parábola, né? Que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração e o que foi semeado junto ao caminho. Essa é aquela pessoa que não lê a Bíblia todo dia. Então a pessoa que não lê a Bíblia todo dia, se ela vai congregar na igreja dela, por exemplo, e o pastor lá da igreja, ele distorce uma palavra, ele fala uma coisa errada, como que essa pessoa vai saber o que é certo e o que é errado se essa pessoa não lê a Bíblia em casa, se essa pessoa não analisa as escrituras para ela saber se aquilo procede da palavra de Deus ou não? Como é que ela vai ouvir
A gente tem a internet aí, você me ouvindo aí, tudo o que eu falo nos vídeos, você tem que conferir se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Você não pode simplesmente acreditar na pessoa, porque tem muita gente que fala uns discursos muito bonitos que você chega a chorar até. Mas vai lá conferir na palavra de Deus se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes pode não estar. As pessoas elas pegam pela emoção, elas vão pregar a palavra de Deus, colocam uma musiquinha de fundo para atrair e você ser movido pela emoção. Você não pode ser emotivo ao escutar a palavra de Deus, você tem que ser racional, você tem que conferir nas escrituras se aquilo procede da palavra de Deus. Porque o inimigo ele é o maior teólogo que existe no mundo. Ele é o melhor, que domina mais a Bíblia do que qualquer ser humano que existe no mundo. Você acha que ele não vai dar conhecimento para um filho das trevas lá, enganar o povo de Deus, querer enganar o povo de Deus? Se o povo de Deus não lê a Bíblia em casa, vai ser facilmente enganado. E é disso aqui que Jesus está falando. Porque ele está falando assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, ou seja, essa pessoa ela ouviu a palavra de Deus, mas ela não tem uma leitura diária da Bíblia, então vem o maligno e tira aquilo do coração dela, para não alimentar, para não edificar o espírito daquela pessoa. É isso que é o objetivo do inimigo. Então, o que foi semeado no seu coração, o inimigo tira o que foi plantado ali, a semente no coração do evangelho, né? O evangelho que foi plantado no coração da pessoa, o inimigo vem e tira, enganando com falsas doutrinas, distorcendo a palavra. É aquilo que eu falei. O inimigo ele domina mais a palavra do que qualquer ser humano, porque são seres, né, muito mais inteligentes com a gente, que nós seres humanos. Mas aquele que é o templo do Espírito Santo, nós somos guiados pelo próprio Deus, que aceita habitar em nós mediante a fé no Filho dele, Jesus Cristo. Então, aquele que é filho de Deus não vai ser enganado, mas quem crê em Cristo, lê a Bíblia todo dia, tá? Então, depois Jesus continua, né, a outra parte da parábola. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Eu entendo isso aí, que muitas vezes pode ser uma ovelha perdida, tá? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegar na angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa é aquela pessoa que se alegra ouvindo a palavra de Deus, mas ela não quer abrir mão da carne, ela não quer abrir mão dos prazeres da carne, entende? Porque aquela pessoa ali, ela tá nesse exemplo da parábola, ela tá mais alimentando a carne do que o espírito. Mas como eu disse, eu entendo que nessa parte da parábola aqui, que a pessoa que se alegra com o evangelho, mas no primeiro probleminha aqui que vem, ela já abandona, ela ouve o evangelho genuíno, que é um confronto com o pecado, que é o evangelho genuíno, ele corrige a pessoa. Ele não fica alisando o ego da pessoa ali, envaidecendo a pessoa. Sim, existe exortação, mas o evangelho tem como objetivo, para a nossa geração que está se arrastando tudo para o inferno, o evangelho genuíno, ele tem um objetivo de salvar a pessoa. A salvação vem com um evangelho que vai te corrigir. Então essa pessoa aqui, eu entendo que é uma ovelha perdida, ela ouve o evangelho genuíno, ela já vai se ofender. Imagina os mártires então, que são perseguidos e não abandonam o caminho do Senhor, né? Nos países lá da Nigéria, por exemplo, lá, onde os cristãos são mortos porque creem em Cristo, né? Imagina uma pessoa que ouve um evangelho de verdade, que é uma correção ali para ela, que ela tem que abrir mão de uma coisa que ela faz no dia a dia dela, que é errada aos olhos de Deus, ela já se ofende e já se afasta de Deus. É uma ovelha perdida, mas essa pessoa ela tem que saber ser guiada também. Eu acho que existem formas de guiar essa pessoa, mas é aquilo que eu falei, se você está bem, se você está com saúde, se você está com a sua família estruturada, você tem um emprego, você consegue estudar, sabe? Aproveite esse momento para se aprofundar na aliança com Deus, porque você não sabe quando o problema vai vir.
E se o problema vier para essa pessoa e ela tiver enfraquecida no espírito, ela vai acontecer isso aqui, ela vai se desviar do caminho. Então, se você tem estrutura mental e física para se aprofundar numa aliança com Deus, aproveita agora. Porque se o problema vier e você estiver lá internado no hospital e não consegue ler a Bíblia, por exemplo, como é que você vai fazer daí? Essa pessoa, no primeiro problema que tem, ela se desvia, porque ela está enfraquecida no espírito dela. Entende? Ela não tem uma raiz ali, né? No caso. Então, aqui fala, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então é aquilo que eu falei. O Evangelho, a própria palavra de Deus, que é correção, ela vai se ofender e vai se desviar do caminho de novo. Porque você tem que estar mais com o espírito alimentado do que o corpo, para fazer a vontade de Deus. Então, continuando a parábola daí. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus do céu. Essa aqui é uma das partes mais fortes que eu vejo, porque ela se apega muito à nossa geração de agora, e eu vou explicar o porquê. Porque essa parte aqui, ela está falando justamente de distrações. Hoje com a internet, hoje com muitas coisas, filmes e coisas assim, sabe? É muito fácil de uma pessoa colocar isso acima de Deus, ou qualquer coisa na sua vida acima de Deus, sabe? Porque aqui está falando que os espinhos, eles simbolizam que eles sufocam o evangelho. Os cuidados do mundo, as coisas, as preocupações das coisas do mundo sufocam o evangelho que está no coração. E fala também da sedução das riquezas. Tudo isso sufoca, e a palavra de Deus, ela não vai surtir efeito. Ela não vai surtir efeito no coração daquela pessoa. Enquanto a pessoa não colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, antes das coisas do mundo, qualquer coisa do mundo. Se você ama mais seu filho, se você ama mais os seus pais, mais do que a Deus, tu já não és digno dele. Nada pode estar acima de Deus. Então, imagina essas pessoas, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção recentemente foi observar os torcedores no estádio de futebol. Você acha que aquelas pessoas no estádio de futebol que estão gritando, vibrando lá, que estão chorando por causa que o time está ganhando ou que o time tá perdendo, você acha que essas pessoas estão colocando Deus acima disso? Desse sentimento ali? Você acha que essas pessoas têm uma vida no secreto? Nenhuma delas tem. Nenhuma dessas pessoas que estão lá chorando por causa de um time de futebol lá estão colocando Deus acima disso na vida delas. Então você acha que esses cuidados do mundo, priorizando coisas do mundo acima de Deus, colocando acima de Deus, Deus não quer ficar nem em segundo lugar. Imagina em último lugar como essas pessoas fazem. Então, isso, a pessoa ouve o evangelho, em qualquer lugar que seja, na igreja ou na internet, onde for, aquilo não vai ter efeito nenhum no coração dela, não vai modificar a vida dela enquanto elas colocarem coisas do mundo acima de Deus. Então, é isso que significa. Eu acho que essa parte da parábola, eu vou repetir a parte da parábola para vocês verem como se encaixa nos dias de hoje. E o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe, a busca por riquezas, a busca no seu emprego, você estudar, você trabalhar e chega em casa, só come e dorme, daí você acha que você vai alcançar sua salvação desse jeito? Buscando as coisas do mundo só? Sabe, não tendo tempo para Deus em nada, ou deixando Ele em último lugar? Você acha que isso aí vai fazer você alcançar a sua salvação? Então, continuando a
a última parábola, a última parte da parábola. Então Jesus fala assim: mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O que ele está querendo dizer? A pessoa que prioriza Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, uma pessoa que tem um fruto, o fruto, por que o fruto, o que significa o fruto do Espírito Santo? Ele é um comprovante de que a sua fé é verdadeira. Ele comprova que a sua fé em Cristo é verdadeira. Porque hoje falar que acredita em Cristo é fácil falar, é bonito falar no nosso país aqui que você crê em Cristo. Aí a pessoa fala que quem crê em Cristo vai lá e faz tudo errado. Você observa o fruto para saber conhecer a árvore. Você observa o fruto para saber como a vida daquela pessoa é no secreto. Você não precisa saber os detalhes na vida do secreto, mas você observa o fruto para saber se aquela pessoa tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum. Então, o fruto é como se fosse igual quando você vai na mercearia, você compra uma coisa, tem um comprovante do que você comprou, e os valores ali para você não ser enganado ali pelo comerciante. Então, o fruto do Espírito Santo tem como esse objetivo para testificar até para a própria pessoa que a fé dela está sendo verdadeira, que a fé dela, que o que ela está fazendo no secreto procede de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo testifica para ela mesma, para a própria pessoa, que a sua fé, olha, a sua fé é verdadeira, tá? Isso aqui está acontecendo. Você está orando, as orações no secreto, a leitura da Bíblia, o jejum, eles vão gerar frutos, vão gerar dons do Espírito Santo, vão te auxiliar para você se libertar e para você ajudar o próximo. E isso vai testificar para a própria pessoa que a fé dela é verdadeira. Porque muitas vezes até a pessoa que tem uma vida no secreto pode duvidar do que se ela está fazendo da forma correta, se o que ela está vivendo ali está certo aos olhos de Deus. Ela está preocupada com a opinião de Deus e não com a opinião do homem. Então o Espírito Santo testifica para ela mesma que a fé dela é verdadeira. É para isso que serve o fruto do Espírito Santo. Então, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus e vive a palavra de Deus no dia a dia dela. Então, a consequência é o fruto do Espírito Santo. E daí produz, quando fala que produz 100, outro 60 e outro 30, é quando você prega o evangelho, você quer ajudar o próximo a compreender o que você compreende. Você conhece a verdade, você crê em Cristo de verdade, verdadeiramente, de todo o seu coração, então você conhece o caminho da salvação, você vive no caminho da salvação, você sente vontade, o Espírito Santo impulsiona você a libertar outros, a mostrar a verdade para as outras pessoas, para que elas alcancem a salvação, para que elas venham a crer em Cristo, para elas entenderem que essa vida, ela é uma vida de escolha, sabe? Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua salvação, de que vai adiantar, hein? Compreendem? É disso que fala a parábola do semeador. Nem eu sei como eu falei tudo isso, porque foi tudo o Espírito Santo me guiando nesse vídeo aqui. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, alimentado o seu espírito. A paz de Deus a todos, até a próxima.